Isso. Olha lá o texto. Porém, vou ler aqui porque para você acompanhar a leitura. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Até parece aquela palavra que a gente fez na base da campanha de restituição. Lembra? O Senhor falou para a sunamita que ele chamou a fome na terra, quem lembra? E que ela teve que habitar por 7 anos num país vizinho, num país estrangeiro que era inimigo de Israel. Então, sempre que há um afastamento do povo de Deus, vai haver uma perda. Sempre que há um afastamento da pessoa que conhece, que sabe o que tem que fazer diante de Deus, e ela deixa de fazer, vai existir uma perda. Então, nesse versículo é muito claro, porque a Bíblia diz que os filhos de Israel, ou seja, os filhos, os conhecedores de Deus, os conhecedores da palavra, aqueles que sabiam da onde Deus tinha tirado eles, do Egito, da terra da servidão, eles relaxaram na fé e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus olhou e falou: meu Deus, isso que eles estão fazendo, o próprio Deus falou: isso que eles estão fazendo é mal. Eles estão aos poucos se afastando de mim. Eles estão cuidando de tudo que eu dei para eles, as bênçãos, a prosperidade, a terra, a fartura, o gado, o animal, a agropecuária, tudo a economia, mas eles estão aos pouquinhos me deixando, se afastando. Foram se afastando. Já não oravam mais, já não iam mais no templo. Agora eles ficavam mais cuidando da agricultura, das plantações de trigo, de cevada, das vinhas, das oliveiras, da multiplicação do gado. E aquilo tomou tanto tempo deles, que eles já não tinham mais tempo para Deus. E eles começaram a adorar outros deuses, a esfriar na fé. E a Bíblia diz que eles fizeram o que é mal. E por causa desse mal que eles fizeram, esse afastamento, essa falta de fé, de busca, eles ficaram 7 anos na mão dos homens. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele vai ficar na mão de outro ser humano. Isso é muito forte. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele vai ficar na dependência de outro homem. Porque Deus, gente, não divide a glória dele com ninguém. É melhor ficar na dependência de Deus ou é melhor ficar na dependência do homem? Claro que é de Deus. Então, nessa fraqueza deles, nesse afastamento, o Senhor permitiu que outra nação, os midianitas, que eram de Midian, uma nação chamada Midian, fosse dominar sobre Israel. Israel era a nação mais forte da época, o povo mais vencedor, o povo escolhido, e vivia com Deus, Carol. Mas porque eles se afastaram de Deus e abandonaram o Senhor, agora eles não dependiam mais de Deus, porque eles não quiseram. Eles fizeram essa escolha, só que eles não esperavam que Deus ia permitir que uma nação inimiga viesse dominar sobre eles. Então, toda vez que o ser humano se afasta de Deus, ele vai ficar sob o domínio de alguém. E esse alguém é Deus trazendo juízo por causa do afastamento. Então, versículo 2, meu filho, por favor. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, eles tiveram que fugir da terra deles, do campo, das casas que eles tinham, para cuidar das fazendas, para cuidar das plantações. Olha para onde eles foram. Fugiram dos montes. Começaram a fazer cova no monte para ficar escondido, quando os soldados midianitas viessem e matassem eles. Então eles foram fazer covas nos
cheio de covas nos montes, porque eram os locais que as populações daquele país que estava sofrendo por causa da guerra, era como se fossem esconderijos de guerra. Então eles construíam cavernas, aumentavam as cavernas que já existiam, faziam covas e ficavam escondidos ali, com medo de perder a vida. Então veja a situação que chegou ao povo, um povo que era próspero, um povo que tinha um Deus que cuidava deles, que prosperava, que o abençoava eles, agora eles vivendo escondidos. Tudo porque eles abandonaram a Deus, abandonaram a busca. Então nunca fique longe do Senhor, nunca fique longe da igreja, porque é melhor você estar muito melhor debaixo da proteção de Deus do que estar vulnerável aos ataques do inimigo. Foi o que aconteceu com Israel. Então, eles passaram de viver nas suas casas, nas suas terras que Deus deu a eles, nas suas propriedades, nas suas posses, nas suas fazendas, nas suas criações de animais, para se esconder em covas, lá nos montes, porque vinha o exército, e o exército não deixava ninguém vir, matava todo mundo, tomava tudo, tomava animal, tomava as plantações, e eles diziam: agora a terra é minha. É o que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia. Um querendo dominar o outro, né? O maior querendo chegar no menor, terra, querendo pegar tudo, pegando regiões que são frutíferas, regiões de petróleo, regiões de... Por isso que o pão subiu. Você viu o preço que subiu o pão? Você viu o preço que está valendo no mercado? Porque a Rússia, a Ucrânia são produtores de trigo, os maiores produtores mundiais de trigo, tudo subiu. Então essa guerra por posse. Então vinham os midianitas e tomavam as terras deles. Para eles não morrer, eles se escondiam. Como pode? O povo que tinha tudo, que andava com Deus, que prosperou, que cresceu na vida, agora se esconderam em covas, se esconderam em cavernas, com medo do homem. Versículo 3. Porque sucedia, olha o que aconteceu, em semeando Israel, plantando lá na eira, o trigo, a vinha, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiu. Ou seja, vejam que aumentou muito. No versículo 1, nós lemos que Deus deu Israel na mão dos midianitas, mas agora já eram 3 povos. Ou seja, quando a pessoa se afasta de Deus, cada vez fica pior. Começou os midianitas dominando, agora já tinha os amalequitas e os do Oriente. Ou seja, o inimigo fez aliança, procurou mais 2 aliados para destruir, para combater Israel fortemente. Então o que estava ruim ficou pior. Estava ruim porque Israel se afastou de Deus. Então Deus deu eles nas mãos dos midianitas. Só que aí os midianitas começaram a fazer aliança com outros aliados para derrotar mais Israel. Então Israel, o seu Francisco ainda tentava plantar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue colher lá o trigo, vamos ver se a gente consegue colher a uva, vamos ver se a gente consegue colher a oliveira. Só que agora os midianitas não vinham mais sozinhos, e já traziam outros povos de guerra, os amalequitas e os do Oriente. E quando Israel tentava semear, eles subiam a não deixar de semear. Ou seja, quando a pessoa abandona Deus, presta atenção que eu vou te falar, tudo que ela semeia, ela perde. Tudo que ela semeia, ela perde. É impossível continuar semeando sem Deus junto de você. Diga para essa pessoa assim: é impossível semear sem Deus e querer colher sem Ele. Impossível. Continuando, filho. E punham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra. E chegaram até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem judeus. Eles tomaram tudo. Quando há um afastamento do ser humano perante a sua comunhão com Deus, não há como sobrar nada na vida da pessoa. Israel, que tinha tudo, ficou sem terra, primeiro sem paz. Começou a viver na guerra, vivia escondido no monte, vivia escondido em caverna, vivia escondido em cova. E o que eles plantavam, os inimigos vinham e tomavam tudo. Olha lá, punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra. Tipo você, nós vamos destruir os frutos da terra, porque eles
eles vão ficar com fome. E eles ficando com fome, vão ficar fracos. Eles não tendo como comercializar o trigo, a uva, a oliveira, a gente enfraquece a economia deles. Igreja, não permita-se enfraquecer por causa do afastamento a Deus. O inimigo foi minando as forças de Israel. Pouco a pouco, comida, plantações, o gado, não ficava ovelha, não ficava boi, não tinha jumento, não tinha mantimento, não tinha mais nada. Tudo por causa desse afastamento da fé, da obediência. Continuando, filho. São muitos versículos, até o 14. Porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. O exército dos midianitas, que agora já tinha força, dos amalequitas e do oriente, vinham como se fosse gafanhotos. Sabe quando vem aquela nuvem de gafanhoto na plantação e come tudo? É assim que eles vinham, o exército dos inimigos. Porque Deus permitiu. Interessante disso tudo é que Deus permitiu Israel passar por isso, para que Israel pudesse acordar e dizer: fiquei longe de Deus, me distanciei de Deus. Você está me entendendo? Porque Deus permite certas situações na vida do ser humano, para que o ser humano acorde. Então o povo começou a perceber, perdeu tudo, porque perdemos o maior, a nossa comunhão com Deus. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Então, para que serve essa palavra, pastor? Mas por que essa palavra no domingo, pastor? Para nos avisar, para a gente não deixar isso acontecer com a gente de forma alguma. É só manter a sua comunhão com Deus. É só você continuar na fé, perseverar, mesmo com as lutas que você vive. Versículo seguinte, filho. Assim Israel, leia para mim, gente, vocês todos, todo mundo, vai. Assim Israel, muito. O que aconteceu com Israel? Repito, Israel ficou sem nada. Um povo que era riquíssimo, próspero. Muitos tinham donos de terras de trigo, terras de vinhas, de plantação da uva, plantações de cevada, que é forte na economia israelense, plantações de azeitona. Agora eles estavam pobres por causa dos inimigos que Deus permitiu entrar ali. Só que eles só foram perceber quando eles ficaram pobres. Ou seja, tiveram que chegar no fundo do poço para lembrar que tinha que orar. Olha quando eles foram lembrar que eles tinham que orar. Quando eles ficaram pobres. Veja que o afastamento é tão enganoso que ele cega a pessoa de um jeito que a pessoa vai perdendo tudo e ela só percebe quando ela está no fundo do poço. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai lembrar de orar. Ela lembrou de orar só quando perdeu tudo. Isso acontece nos dias de hoje, gente. Sim ou não? Você conhece alguém que já aconteceu isso? Eu conheço. Muitas pessoas que aconteceu isso. Só que Deus, mesmo assim, Ele sempre vai avisando. E aí o povo chegou no pior estágio. Esse empobreceram aqui não significa só financeiro, não. Empobreceram na fé, empobreceram na saúde, empobreceram na economia, nas finanças, na dignidade, perderam suas honras, perderam suas casas, foram viver em covas, foram viver em cavernas, por causa do afastamento de Deus. Continuando, filho. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, vai lá ver, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei
da casa da servidão. Continua. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. O que Deus está fazendo aqui nesses 3 versículos que nós lemos? O que você percebe? Usa a sua percepção espiritual. O que você percebe que nesses 3 versículos o que Deus falou com eles? Veja, Deus está falando com eles o seguinte: vocês esqueceram vocês esqueceram que eu tirei vocês lá daquela escravidão que vocês viviam no Egito, lá comendo pepino e cebola todo dia? Vocês esqueceram que vocês moravam numa vila? Vocês esqueceram que eu afastei vocês de todos os povos que estavam oprimindo vocês? Vocês esqueceram? Então Deus está fazendo o quê? Ativando a memória esquecida de Israel. Diga assim para essa pessoa que está ao seu lado, mas diga olhando para o olho: nunca perca a sua memória do que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou. Amém. Você nunca pode perder isso. O povo esqueceu isso. Porque quando está bom na vida, gente, parece ser fácil esquecer a época difícil que a gente passou. Quando a gente come bem, a gente esquece que a gente passou fome. Quando a gente come picanha, esquece que come ovo. Quando veste roupa de marca, esquece que já usou roupa do gás. Quando anda de carro bom, esquece que já andou de carro velho. Então o povo ouviu Deus dizendo assim: vocês esqueceram? Continuando, meu filho. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Deus estava dizendo assim para eles: não tenham medo dos deuses que eles estão clamando para dar vitória na guerra. Mas sabe o que aconteceu com isso? Porque vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Deus falou abertamente: vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Vocês esqueceram de mim. Não prestaram atenção quando eu queria trazer vocês para perto de novo. Vocês não me ouviram. Então o problema, o maior problema do ser humano, quando ele vai crescendo, presta atenção no que eu estou dizendo. O maior problema do ser humano, quando ele vai crescendo, quando ele vai prosperando, quando ele vai mudando de vida, é ele não saber ouvir mais. Não ouvir mais. Ele só quer fazer aquilo que está na mente dele. Ele só quer fazer aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Ele só quer, pode baixar isso, ele só quer fazer um pouquinho só aquilo que está na mente dele. Se aparece alguém para dar um conselho, ele já não ouve, não atende. Ontem eu estava aqui, ali na porta que era o culto das mulheres, mas tinha alguns homens também, tinha bastante gente. E eu estava ali na porta, né? Recebendo as pessoas e procurando ajudar ali. Aí parou um motoqueiro, né? Que veio trazer esse buquê de flores. Antes dele ir embora, ele falou assim para mim: você faz uma oração por mim? Ali na rua, ele veio entregar. Ele falou: estou tão aperreado, quase fiz uma besteira ali. Pedi oração ali na rua. Aí eu comecei a orar por ele ali na rua mesmo. E eu falei para ele: não é fácil, né? Esse ramo de entrega. Eu falei: a gente também trabalha com esse ramo de entrega. Não é fácil. Ele falou: pastor, quase eu fiz uma besteira ali agora. Aí eu fiz uma oração por ele. Aí antes de ir embora, ele falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Você também trabalha que nem eu. Eu falei: olha, a gente também trabalha com logística, com entrega, né? Estamos trabalhando aqui nessa área. Ele falou assim: olha, deixa eu te dar um conselho. Quando você for passar numa rua meio estranha, em vez de você parar para fazer a entrega ali, passa primeiro, olha o que está acontecendo e depois você volta. Se você sentir paz, você entrega, senão você deixa para depois. Ali, pastor.
Deus usando o homem para falar comigo ali. Por quê? Para você não ser assaltado, para você não passar uma situação difícil, para você não ser surpreendido pelo inimigo. Então, ali o Espírito Santo falou: ouve o que ele está falando, porque ele está na entrega, ele está na rua, ele está na noite, ele está no mesmo barco que vocês. E eu recebi ali aquele conselho, eu falei: Senhor, a gente tem que prestar atenção em tudo. Então, o problema de Israel é que eles não ouviam mais a voz de Deus. E quando você não ouve, quando eu não ouço, quando nós não ouvimos quem Deus está usando para falar com a gente, a queda está muito bem. Porque a Bíblia diz assim no livro de Provérbios: a soberba precede a ruína. Ou seja, a soberba, ela vem antes da ruína do ser humano. Então, por que o povo não ouvia mais a Deus? Porque eles se tornaram soberbos e já não ouviam mais quando Deus falava com eles. Continuando, estou acabando. Então o anjo do Senhor veio. Olha, mesmo Israel naquela situação, empobrecidos, aí eles lembraram de orar. Quando eles clamaram, Deus mandou até o anjo. Olha lá. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, cidade, né? Que pertence a Joás, um homem. Abias rico. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Deus é tão maravilhoso que mesmo na situação que o povo está longe de Deus, filho, Deus ainda lembra de mandar um anjo. E Deus mandou um anjo para sentar lá no pé do carvalho, lá. No pé ali do carvalho, na plantação, na terra que era desse tal Joás. E quem estava perto? Um homem chamado Gideão. Gideão estava lá trabalhando no lagar. O lagar não é o lugar que malha o trigo. O lagar é o lugar que pisa a uva para sair o líquido, que faz o vinho, que faz o suco. Mas Gideão estava fazendo o quê? Estava tão ruim a situação que ele pegava o trigo que se moe no moinho hoje e levando para o lagar para fazer escondido para o povo, os inimigos não descobrirem, porque se eles descobrissem, eles perdiam também o trigo que eles estavam malhando, que dava a base da comida. A base da comida daquela época era o trigo, como é hoje. Você pode ver que na maioria dos alimentos tudo tem trigo. É a base da comida. Então era a base. Então se eles perdessem o trigo, eles não tinham pão. Eles não tinham nem como ceiar. Eles não tinham como fazer comida. Então eles faziam escondido e Gideão estava lá, trabalhando na humilhação. O que significa essa parte? Eles estavam humilhados. Porque eles não podiam estar nem na eira, que é o lugar que naquela época se moía o trigo para fazer a farinha. Eles moíam ali o trigo para fazer a farinha. Não podiam ir lá, porque se os midianitas e os outros inimigos descobrissem, eles iam lá e tomavam. Olha a situação, como eles estavam humilhados. Então, quando o ser humano se afasta de Deus, ele fica humilhado. Quando o ser humano abandona o Senhor, ele fica numa situação de humilhação total. Mas eles lembraram de orar. Então Deus mandou o anjo. O que o anjo falou, filho? Próximo versículo. Então o anjo do Senhor, olha lá, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, no meio daquela situação, tinha um homem que Deus olhou o coração e falou: é esse que eu vou usar para tirar o meu povo dessa situação, porque agora eles estão reconhecendo que eles se afastaram de mim. Porque sempre que há reconhecimento do ser humano que está longe de Deus, haverá uma misericórdia de Deus para abençoar aquele ser humano. E Deus começou o processo de trazer Israel de volta para as mãos dele. E quem que Deus foi usar? Gideão. O que o anjo falou para ele? Você é um homem valoroso. Olha o que ele fala. 13. Está cortando. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos deu nas mãos dos midianitas. E era verdade. Só que o Senhor não desamparou eles de graça. O Senhor não desamparou o povo sem motivo. Houve um motivo. O motivo foi qual? Que o povo primeiro desamparou a Deus. Então o povo estava colhendo o que plantou. O povo se afastou de Deus e Deus se afastou deles. Está me entendendo? O que eles plantaram, eles colheram. Eles plantaram o que? Afastamento. O que eles colheram? Afastamento. O que a gente planta, a gente colhe. Então, Gideão estava num diálogo com Deus. Senhor, mas e as suas maravilhas? E aquilo que eu ouvi do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, que o Senhor fez, tirando o povo do Egito, e agora nós estamos numa situação de escravo, de novo. Presta atenção. O povo era escravo no Egito. E agora como que eles estavam de novo? Escravo. Por quê? Porque eles se afastaram e abandonaram Deus. Veja, que quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai voltar para a mesma situação que ela vivia antes. E olhem lá se não ficar pior, estava pior. Porque eles estavam escondidos nas covas, nas cavernas, subindo para os montes. Os midianitas e os inimigos roubavam o trigo deles, roubavam as plantações, roubavam os animais, deixavam eles sem nada, estava pior. Porque o afastamento de Deus deixa a vida da pessoa muito pior do que ela conheceu. Então, olha assim, levanta sua mão direita e fala assim: nunca permita, Senhor, acontecer isso comigo. Diga: Senhor, não me deixe me ensoberbecer, me afastar de Ti. Amém. Deus vai te dar muito. Eu estou aqui para te dizer que Deus vai te dar muito, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer você crescer muito. Mas você, nós temos que entender, filho, a Deus, que nosso Deus é a base da nossa alegria. Amém, pastor? Ele é a base, minha irmã Daniela, da nossa vida. E por isso, então, Deus escolheu um homem. Olha a situaçãozinha dele. Ele pulou essa parte, meu filho. Tinha uma parte aqui, o versículo 15, né? Nós estamos no 13, vamos ler o 14 e 15. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falou: eu vou te usar e você vai tirar o meu povo dessa vergonha que eles estão vivendo, dessa humilhação que eles estão. Eu vou te usar, Gideão. Deus sempre vai usar alguém para mudar a situação do povo, pastor. Deus sempre vai usar. Agora, olha o que Gideão classifica a sua situação perante Deus. 15, a gente termina. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Eu te faço uma pergunta, filho. Por que Deus escolhe sempre aqueles que ninguém dá nada? Porque Ele está relatando, Ele mesmo, Ele está dizendo: eu sou o menorzinho da minha família, da minha casa. E a nossa família é a mais pobre. Porque Deus usa aquele que ninguém acredita. Por que Deus usa e Deus exalta aquele que ninguém dá nada? Aquele que não acha que é nada, aquele que todo mundo diz: esse aí não é nada, é um zero à esquerda. Por que Deus faz isso? Porque Deus põe a glória dele na vida daquele que sabe reconhecer que o poder vem de Deus. Porque aí as pessoas olham e falam assim: esse aí não era nada. Agora ele é o juiz de Israel. Porque nós estamos lendo o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? Ele conta a história dos juízes que Deus colocou sobre Israel. Era uma época que Deus instituiu juízes: Débora, Sansão, Gideão. Então Deus pega um pobrezinho, cara. Ô, Davi, filha, você que estuda direito, você está no segundo ano já? Terceiro. Filha, é fácil chegar a ser juiz? Não é fácil. Você quer ser juiz ou filha só advogado? Cá está escolhendo. Para ser juiz não é fácil. Na terra,
pessoa tem que estudar direito, né, filho? Passar na prova do AB, que não é brincadeira. Depois ela tem que se preparar para estudar muito para passar no concurso público. Não é isso, filho? Não é, Bíblia? Ainda tem que exercer alguns anos de profissão, já comprovado de advogado, no direito, seja ele civil, penal, o que for, né, Gabi? Familiar, para prestar o concurso, passar numa prova que tem não sei quantas mil pessoas que querem ser juiz, porque a vida de juiz, falando financeiramente, é uma vida confortável, mas e o que a pessoa estuda, o que ele se prepara, o que ele se capacita, o preço que ele tem que pagar? Mas Deus escolheu um pobre, Deus escolheu uma família que era menor e falou: você vai ser o meu juiz aqui em Israel, você vai julgar. Estão entendendo? Quando Deus quer, Deus faz o pequeno, o que não é nada, o pobrezinho, aquele que ninguém dá nada, ser cabeça. Gideão, a partir desse dia, passou a ser cabeça. Porque Deus escolheu ele no meio daquele povo pecador, no meio daquele povo que estava longe, daquele povo soberbo, daquele povo arrogante. Deus falou: eu vou usar esse aí. Esse aí ainda acredita em mim, esse aí conhece minhas maravilhas, ele lembra do que eu fiz na vida dos antepassados dele, então é ele que eu vou escolher para juiz. Então, Davi, naquele dia, Gideão foi escolhido por Deus para ser juiz, sem conhecer nada. Sem conhecer direito, sem saber de nada, ele foi colocado para ser juiz. Pode, Davi? Nos dias de hoje, né, filho? Não dá para passar pela burocracia e ser juiz à toa. Tem que estudar muito, se preparar, cursos e mais cursos, para se preparar para o concurso. Estudar muito, muitas horas, para ser o juiz do homem. Porque se você for juiz, Davi, lógico que você vai ser uma autoridade levantada por Deus, mas você vai ter que participar de uma justiça humana. Até ser juiz de primeira instância, segunda instância, terceira instância, quem sabe, né? Você chega lá no STF, né, filho? E muda tudo aquilo que está precisando de mudança ali. Quem sabe, né? Você está me entendendo? Então, esse homem não era nada, mas Deus falou: ele vai ser minha boca, ele vai ser meu juiz. Eu vou tirar o meu povo dessa situação através da vida dele. E vou levantar meu povo, porque agora meu povo orou, agora meu povo clamou, agora meu povo lembrou que tinha se afastado de mim. E aí Deus muda tudo. É bonito, né? Contar a história. Mas é difícil entender por que o povo se afasta. Essa é a grande dúvida que eu tenho na minha mente. Eu sempre falo: Senhor, mas por que o povo se afasta? Por que o Senhor não abandona Deus, se foi Deus que deu tudo para ele? Por que ele trai o Senhor? Por que o ser humano trai a Deus? Por quê? E é o que aconteceu. Aí você já conhece a história, né? Aí se juntaram a Gideão, estou terminando, 32 mil homens. E Deus falou assim: não, tem muita gente para você lutar na guerra. Só vou deixar 300. E Gideão venceu os midianitas, os amalequitas, os do Oriente na guerra com os 300. O homem da Rússia achou que ia derrotar